Sejam bem-vindos à análise dos 2 primeiros episódios de Bleach. Começamos bem. Começamos o primeiro episódio com algumas frases ditas por aquele que nós vamos passar a descobrir que é o Rei Quincy. O confinado Rei Quincy recupera o seu pulso após 900 anos, a sanidade depois de 90 anos, a força após 9 anos. Depois desta pequena introdução, a imagem transita para o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Soul Society. Aparece então o Capitão Mayuri em conversa com o Shinigami, este a transmitir informação que têm estado a desaparecer imensos hollows no plano físico e que isso se transforma numa grande preocupação para eles, pois um desequilíbrio entre as almas da Soul Society, o mundo dos vivos e os hollows precipita num desequilíbrio que pode levar à destruição de todos os mundos. Quando o Shinigami questiona Mayuri quem poderia ser o responsável por estas ações, Mayuri diz que só há uma raça que tem a capacidade de fazer desaparecer os hollows e nós aí já ficamos com algumas desconfianças de quem poderá ter sido responsáveis por este acontecimento. Verificamos que no Instituto de Pesquisa realmente está o alvoroço, está tudo em alerta, com avisos de constantes desaparecimentos de hollows e rapidamente põe uma imagem da cidade de Karakura, a cidade onde tudo acontece, o nosso plano físico, o contexto de toda a nossa história, em que verificamos que alguém estende o braço e nós vemos aquele, como é que se diz o penduricalho? 2,000 years later. Um pingente! Exato. Um pingente. E verificamos que alguém estica o braço e deixa cair o pingente que, neste caso já sabemos que é um pingente característico dos Quincy's. Entretanto, vemos a transição ou a troca de turno, por assim dizer, dos Shinigamis responsáveis pela segurança da cidade de Karakura. É uma troca entre o Shinigami para dois. Os dois que entram em serviço são dois Shinigamis bastante jovens. Um deles apercebemos que é a irmã de Ikako, pertencente ao 11º Esquadrão. E verificamos que realmente o colega da irmã de Ikako está cheio de medo. Vemos aqui a falta de experiência por parte deste Shinigami. Este Shinigami reza aos 7 santinhos, como se costuma dizer, que não apareça nenhum hollow, mas como obviamente eles aparecem e não são poucos. Este Shinigami corre imensamente à procura da sua colega, no entanto, quando a encontra, ela já foi capturada pelos hollows e este também é rapidamente capturado pelos hollows, ficando em mau estado devido a um ataque deste hollows. Rapidamente vemos a entrada triunfal do nosso quarteto: Ichigo, Ishida, Inoue e Sado. Os 4 aparecem exatamente ao mesmo tempo. Numa primeira visão vemos Inoue já a criar o seu escudo de proteção e recuperação para estes dois Shinigamis, inclusive ela diz que faz os primeiros corres e que irá voltar depois de resolver a situação com os hollows, irá voltar para continuar o tratamento dos Shinigamis. Ela faz um ataque de repulsão a uns hollows. A seguir temos a introdução do Sado, ele faz o seu ataque do punho esquerdo del Diablo, La Muerte, acontecendo exatamente o mesmo, a imagem para com o seu nome. A seguir temos a apresentação de Ishida, fazendo também o seu ataque de flechas e, final dos finais, tivemos a sorte de logo no primeiro episódio temos a possibilidade de ver o Bankai de Ichigo e o seu característico ataque, o Ketsuga Tensho. Logo no primeiro episódio tivemos esta maravilha de imagem com este ataque, com umas cores incríveis, um desenho incrível. É a partir deste momento nós começamos mesmo a ver a qualidade da produção deste anime e, claro, novamente a imagem para com a introdução de Ichigo. Passamos rapidamente para uma imagem no quarto de Ichigo, quarto esse que tem sido palco de situações bastante importantes no decorrer da primeira saga do anime e, pelos vistos, vai continuar a ser importante. Estão os nossos 4 companheiros, por assim dizer, mais os 2 Shinigamis que estariam a recuperar no quarto de Ichigo. Inoue chega com um rol, digamos assim, de pães para partilhar com todos eles
E na amena cavaqueira, como se costuma dizer, Ichigo diz que não, do nada, como se fosse do nada, diz não perguntei o seu nome e entretanto chega uma personagem pela janela que inclusive coloca-se bem em cima da cama dele e ele diz, se não te importas, pira-te da minha cama, como é óbvio. Nós verificamos que esta personagem tem vestes de Quincy, inclusive Ishida é focado na imagem como se ficasse com grande estranheza por ver esta personagem, mas também tem uma máscara que é característica dos arrancars, por isso ficamos ali um pouco na dúvida de quem é que será esta personagem. No entanto, para quem já leu o mangá sabe efetivamente que são arrancars que foram recrutados do Ecomundo, em que acabaram por ficar com algum poder Quincy, aí vermos a mistura entre as vestes e as máscaras. Numa sincronização incrível, Ichigo não permite que o seu inimigo, pressupomos nós que será um inimigo, continua a sua conversa, ele simplesmente dá-lhe uma grandíssima patada e ao mesmo tempo, numa sincronização perfeita, Inoue abre a janela e lá vai o nosso inimigo, janela fora. Os colegas de Ichigo perguntam se ele sabe quem é a pessoa em questão. Ele diz que não, mas que vai tratar do assunto. Passamos a imagem para os aposentos do capitão Yamamoto, em que verificamos que estão diversas personagens também vestidas de branco, que mais uma vez no imediato nós não sabemos quem é, mas pronto, quem já leu o mangá já consegue saber alguns spoilers do anime. Sabemos então que são outros Quinchis. E estes Quinchis dizem que foi muito fácil chegar aos aposentos do capitão das 13 divisões, mas Yamamoto sai-se com uma frase que diz tudo. Não tenho nada a temer, eu estou aqui. Não há maior segurança do que essa. Eu diria que ficava extremamente descontraída se alguém me dissesse isto, não fosse a questão de Sasakibi, o tenente de Yamamoto, aparecer completamente empaulado contra a parede dos aposentos do capitão. Por isso, ele acabar de dizer uma coisa dessa, entretanto o seu tenente aparecer sem um braço, completamente desfeito e empaulado pelos poderes do Quincy, dá um bocadinho... Digamos que o capitão não fica muito bem visto nesta situação. Yamamoto ainda tenta atacar os seus inimigos sem conseguir. No entanto, Sasakibi começa-se a tentar levantar e a tentar transmitir uma informação ao seu capitão relativamente às bancais. Transpondo a imagem para um momento de encontro entre o adversário de Ichigo, ele pergunta: és um arrancar, tens uma máscara? Há ali muitas perguntas que ficam sem resposta e, no entanto, enquanto a batalha, o seu inimigo faz imensa pressão para Ichigo lançar a sua Bankai, à qual ele realmente solta. Quando Ichigo decide finalmente lançar a sua Bankai, nós conseguimos ver nas imagens realmente o ar de satisfação deste inimigo, ao mesmo tempo uma cara horrível, como podem ver na imagem. O que acontece a seguir é realmente a tentativa do inimigo de Ichigo tentar roubar a sua Bankai. Quando do lançamento da Bankai, Ichigo percebe-se que as suas vestes, ou seja, o seu poder, começa a tentar sair do seu corpo. No entanto, ele reage rapidamente, lançando um imenso Getsuga Tensho no seu inimigo, ao qual vê-se o espanto dele mesmo, e depois ele questiona no final do ataque porque é que a Bankai dele não desapareceu, e Ichigo pergunta-lhe: porque é que tu dizes isso? Estes últimos minutos deixaram-me com muitas perguntas e, obviamente, Ichigo tinha todos os motivos para questionar este inimigo. No entanto, o inimigo consegue fugir e essas perguntas ficam sem resposta. O episódio termina com uma reunião entre os Quinchis, inclusive o Quinchi, que foi o adversário de Ichigo, e termina então os Quinchis todos em conversação com o seu rei.
Neste momento, o Quincy que teve diretamente na luta com Ichigo entra ali numa pequena discussão com outro Quincy e o rei Quincy não vai de modas e corta o braço de um deles. Podemos aperceber que realmente este rei é um grandíssimo filho. Terminamos assim o primeiro episódio. O segundo episódio começa neste contexto da reunião dos Quincy's, em que o Quincy Quincy arranca. Temos de arranjar um nome para este personagem. Que acabou de perder o braço. O rei pergunta-lhe: vais continuar a falar comigo aí deitado no chão? Eu confesso que tivesse um rei destes, borrava a cuequinha toda. Ele diz que não, que nunca iria fazer um desrespeito tal. Ele tenta-se levantar, ele começa a fazer o repertório das informações que tem e começa a fazer futurologia, como se costuma dizer. Tendo em conta que o rei Quincy tem poderes abismais de alterar o futuro, alterar a realidade, um arrancar Quincy e começar-lhe a falar do futuro realmente não tem muita moral para o fazer. Ele reformula a conversa e diz: eu não quero que tu estejas a fazer futurologia, por assim dizer, eu quero que me digas o que se passa. Rapidamente esse Quincy é morto. E o outro que lutou com o Ichigo também. Vemos os nossos heróis novamente reunidos no quarto de Ichigo com os dois Shinigamis que estavam responsáveis pela proteção da cidade de Karakura. Toda a gente a comer. Mais uma vez na amena cavaqueira, tudo muito tranquilo, à espera que Ichigo chegasse da sua batalha. Os Shinigamis mais novinhos questionam se não deveriam ir ajudar Ichigo, que ele estava demorado. Ishida diz que não é preciso, porque no entanto não sente a reato do inimigo. Sado disse que se fosse necessário ia ajudá-lo. E Ishida diz que não ia ajudá-lo. E não é que continua um par de mamas daqui até à lua. Diz, toda feliz e contente, o quanto aprecia a amizade que Ishida criou com Ichigo. Ele sente-se um pouco provocado, digamos assim, tendo em conta que os Quincy's e os Shinigamis são inimigos desde que se conhecem como gente. Mesmo a quando do retorno de Ichigo, um dos Shinigamis recebe um telefonema do seu telefone das almas, por assim dizer, em que informa a todos que é uma mensagem para todas as divisões. A informação começa a ser transmitida e começamos a perceber que realmente algo de grave está a passar-se, pois é-lhes informado que o inimigo demorou 182 segundos para matar 116 Shinigamis. Foi rápido. É-lhes também informado que o tenente Sasakibi acabou por sucumbir aos ferimentos que falámos no primeiro episódio e pela primeira vez, pelo menos isto é muito a minha apreciação própria, pela primeira vez vemos os 4 personagens principais com um sentimento de grande tristeza. O que é que foi? Queres tentar aqui? Queres ir ao computador? Queres ir ao computador? Eu vou pra cama. Vais para a cama? Vou pra isso, cara. 2,000 years later. A única altura em que eu vi Ichigo realmente com esta sensação de perda, de tristeza, foi na saga dos Fullbringers, que ele realmente perde os seus poderes e perde a capacidade de ver Rukia, que acabou por se tornar, tinha-se acabado por se tornar uma grande companheira e uma grande amiga dele. Por isso, a diferença desse momento para o de agora é que vemos realmente que tanto Ichigo como Sado, Ishida e Inoue, verifica-se uma grande tristeza em todos eles com tudo o que se está a passar. Inclusive, há um foco de imagem no Ishida, em que nós vemos o pingente exatamente igual àquele pingente que vimos no primeiro episódio, que é pendurado, digamos assim, por aquele que foi o primeiro inimigo de Ichigo.
Ichigo é também focado na imagem, mostrando uma grande preocupação, dizendo inclusive que alguma coisa não está certa e que irá fazer a patrulha da cidade de Karakura. Passado um pouco, vemos então Ichigo a fazer a patrulha da cidade e temos a entrada, não diria triunfal, porque realmente não é uma entrada triunfal, mas sim uma entrada de puro desespero. Nel está de volta com o seu reino que nunca mais acaba e cai literalmente em cima de Ichigo, choramingando compulsivamente, inclusive cai também o seu colega, o seu companheiro de armas, por assim dizer, aquele trio maravilha, que ainda não percebi muito bem o que é que parece. Aquilo se parece um touro, mas super magro, ou uma cabra que não anda a comer há 15 dias, e não percebi muito bem o que é que parece, mas pronto, adiante. Caem da garganta, que é então a passagem do ecomundo para o mundo dos vivos, por assim dizer, e Nel, choramingando compulsivamente, pede ajuda a Ichigo. Entretanto, eles transitam para o quarto de Ichigo. Realmente o quarto do Ichigo é a República das Bananas, toda a gente vai lá parar, mas pronto, adiante. Vemos então Nel e o seu companheiro a pedir ajuda a Ichigo, pedindo aos seus pés, implorando que ele os vá ajudar ao Ecomundo. Obviamente Ichigo vai, Sado oferece-lhe prontamente para ajudar também, e não é também. No entanto, Ishida recusa-se a ir. Não é um recusar, diz que desta vez não vai ajudar, pois ele é um Quincy. Ele não ajuda rolos, ele simplesmente os destrói, como é óbvio. Vemos então um flashback no Ecomundo em que nós conseguimos nos aperceber do que é que realmente se passou. Vemos a entrada do Rei Quincy, mais o seu batalhão, a entrada no Ecomundo. Haribel, que se tinha tornado a governante do Ecomundo após a morte de Bargan e Stark, tornou-se então responsável pelo Ecomundo, a travar uma batalha enorme, mas sem a mínima hipótese. Ela inclusive diz a Nel e aos seus companheiros fujam, porque já tem mesmo a noção que não vai conseguir ganhar aquela batalha. Vê-se que é uma batalha sangrenta. Mais uma vez vemos que não há qualquer tipo de censura nestes episódios. Os episódios têm sido bastante sangrentos, por assim dizer. E vemos então, acabamos por nos aperceber neste flashback então o que é que se passou no Ecomundo, o que nos acaba por explicar o desespero que Nel apresenta quando chega ao pé de Ichigo. Ainda no quarto de Ichigo temos a entrada literalmente triunfal de Urahara. Quem não estava ansioso pela chegada de Urahara? E ele diz com a maior das tranquilidades: então, vamos ao Ecomundo? Eu não sei o que é que este homem faz, que está sempre em cima do acontecimento e ninguém sabe nada dele. Ele responde: então, mas já sabias o que é que se passava? Estavas a ouvir a conversa? E ele simplesmente diz: estava só à espera do melhor momento para poder dar a minha presença. Uruhara e as suas entradas triunfais. Passamos à frente então, verificamos que Urahara ajuda então os nossos heróis a deslocarem-se para o Ecomundo, e quando chegam ao Ecomundo eles apercebem-se que não há a porra de um Hollow vivo. Aí não é, inclusive, espalha os seus pequenos poderes à procura de sobreviventes e confirma que realmente não há qualquer sobrevivente no Ecomundo. Ichigo apercebe-se mais à frente de algumas riados, de alguns arrancares, e o companheiro de Nel diz: mas o nosso companheiro não está ali. E ele diz: qual é que é o problema? Vou para ali, vou salvar arrancares. E nós apercebemos que Ichigo mantém os seus princípios, os princípios de ajuda daqueles que um dia foram seus inimigos, mas que mais tarde tornaram-se seus companheiros. A imagem passa para Oppi, que acaba por ser um capitão Quincy, por assim dizer, que está então a fazer o recrutamento de alguns arrancares para o seu exército.
a segundo dizer, amando literalmente do rei Quincy, apesar do rei Quincy neste episódio mostrar o quanto descartáveis são estes arrancas Quincy's, por assim dizer, mas no entanto Opie está responsável pelo recrutamento dos mesmos. É um recrutamento assim bastante, digamos, o seu método de recrutamento não é bem explícito, pois ele diz, ajoelhem-se, digam que passam para o nosso lado, e é quando um arrancar faz isso, ele literalmente o mata. Então para que é que pediste pelos... Ou seja, resumindo e embaralhando, ele quer a luta, e aqueles que lhe derem luta, ele aí realmente apresentar a proposta de se juntarem ao exército dele, se realmente valerem alguma coisa e tiverem o mínimo de poder. Aparece as duas arrancars que na saga dos arrancars chateavam, e não é como se não houvesse amanhã. Sem comentários. Claro que elas auto-intitulam-se ajudantes de Aizen. Como todos nós sabemos, não eram ajudantes de Aizen nada, eram simplesmente arrancars, faziam parte do exército de Aizen, que inclusive este capitão Quincy livra-se rapidamente delas. Um pouco mais à frente aparece as três bestas, companheiras de Haribel. Se não se lembram, eram as três que conseguiam juntar-se e criar a quimera, que deu algum, não diria muito, mas pronto, há algum trabalho ao nosso capitão Yamamoto, pelo menos levou-o a fazer um churrasco bem grande. Elas conseguiram dar um bocadinho mais de luta, inclusive conseguiram matar ali num pequeno espaço de tempo, conseguiram matar alguns Quincy's, mas no entanto o Opie conseguiu rapidamente resolver o assunto. Inclusive ele faz o convite a elas para se juntarem a ele. Obviamente elas não aceitam e ficam próximas da morte. Temos também neste episódio a imagem da cremação de Sasakibi. Não temos uma grande profundidade nesta personagem, é simplesmente vemos Sasakibi a ajoelhar-se perante o capitão Yamamoto, e vemos todos os capitães reunidos a quando da sua cremação. O episódio termina com Mayuri a informar todos os capitães que só há uma raça capaz de destruir os Hollows, e que essa raça é os Quincy's. Por isso sabemos a partir deste episódio realmente quais são os inimigos com os quais os nossos heróis vão lutar, e vão ter lutas bravas, como se costuma dizer. São então os Quincy's, a partir deste momento não há dúvidas, são os Quincy's os responsáveis por tudo e mais alguma coisa que se está a passar. Temos então a análise destes dois primeiros episódios. Qual foi a sensação que me deu? Que apesar de no primeiro episódio não tivemos um grande desenrolar de história, mas foi um episódio que nos manteve atentos ao seu desenrolar, ou seja, a história não teve um grande desenvolvimento, não houve muitas informações que foram dadas, mas no entanto a qualidade da imagem, a qualidade do desenho, a produção fantástica, que nós estávamos todos ansiosamente à espera da qualidade da produção, se iríamos ter ou não realmente a censura, se iria ser muito semelhante ao mangá ou não. É claro, obviamente há sempre diferenças entre o mangá e o anime. Se as diferenças forem para positivo, se tivermos mais informação, se tivermos mais desenvolver de história, claro que nós agradecemos a isso, mas realmente não foi um episódio de muito desenvolvimento, mas temos a possibilidade de ver os poderes todos do nosso quarteto fantástico. Tivemos a sorte de ver logo no primeiro episódio a Bankai e o Getsuga Tensho do Ichigo, e que logo no segundo episódio nós acabamos, para quem não leu o mangá, nós apercebemos logo rapidamente afinal quem são estes inimigos, este adversário que realmente está a limpar a Soul Society assim com uma facilidade extrema. Realmente há uma... Nem os pertencentes ao Ecomundo, que nós sabemos que são, inclusive as três bestas, que são companheiros da Haribel, nós tínhamos noção que elas eram significativamente poderosas, e vemos que
parece que neste momento não há ninguém que esteja ao nível dos Quinchys para lhes conseguir fazer frente. Acho que a partir do episódio 2 nós começamos a perceber que realmente há um crescente de preocupação, porque parece que ninguém vai dar conta do recado. Foi então a análise dos 2 episódios. Vou tentar ser um bocadinho mais rigorosa quando da saída dos próximos episódios. Vou-vos dar só esta pequena informação. Esta pequena informação eu vou roubá-la ao Peter Jordan. No final do mangá aparecem sempre pequenos certos de poesia que inclusive dão mais profundidade à obra, como é óbvio. É como se nos deixasse a pensar para o episódio seguinte, e é isso que a mim me faz, que a mim me toca, e realmente parece que o episódio deixa sempre algo a pensar, algo para nós ficarmos a pensar e perguntarmos o que é que irá acontecer, a seguir. No final do primeiro episódio, a imagem fica então toda branca, fica uma imagem muito leve, muito tranquila, e temos o seguinte excerto: um passo dentro e nunca regresse, em um mar de sangue do universo. Ou seja, este primeiro excerto a mim o que me diz é literalmente: vai morrer muita gente. É literalmente isto o que é que este excerto me transmite. No final do segundo episódio temos o seguinte excerto: os soldados tocam as suas trombetas como o som de estrelas cadentes no ouvido. Os soldados batem os pés como estrondosos trovões no ar. Para mim, isto quer dizer: vai dar bosta. Ou seja, a partir de agora as coisas vão começar a ficar graves, mas muito graves mesmo. Percebemos neste episódio que os Quinchys vão começar a atacar forte. Ou seja, eu acredito que daqui para a frente vamos ter ainda mais ação nos episódios, ainda mais batalhas. Inclusive, para quem lê o mangá sabe que vamos ter batalhas épicas, nunca vistas, bancais que nunca vimos, poderes que nunca imaginámos. Por isso eu acredito que a partir de agora a coisa vai ficar preta. Pessoal, muito obrigada. Este foi então a análise dos 2 episódios de Bleach. Se gostaram, ponham like e estejam atentos aos próximos vídeos.